Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu quero compartilhar com vocês uma pesquisa que eu fiz para minha faculdade Uninter e foi muito gratificante e é um tema relevante para a nossa sociedade, para as famílias, para as mulheres, até mesmo para a geração futura, porque ela traz a necessidade, a urgência de se dar um basta na violência contra a mulher. Isso mesmo. A OMS, ela declarou que é um estado de calamidade pública, de epidemia, devido ao grande número de assassinatos de mulheres, simplesmente pelo fato de serem mulheres. O Brasil, ele é o 5º país no mundo que mais assassina suas mulheres. E sabe quem comete esses assassinatos? Esposo, marido, amante, namorado, os ex, o tio, o pai, o vizinho, os homens que estão em torno da mulher e que precisaria ser o seu protetor, aquele que defende, que cuida. Não, é aquele que a mata. Segundo o mapa da violência do IPEA do ano passado, de 2019, de janeiro até fevereiro, dia 11 de fevereiro, 1 de janeiro a 11 de fevereiro, 286 mulheres foram assassinadas, uma média de 5,3% ao dia. Nesse mesmo mapa, 16 mil mulheres declaram que já sofreram, 16 milhões, de mulheres declaram que já sofreram algum tipo de violência. Também em 10 anos, um período que o IPEA fez levantamento, de 2007 a 2017, foram 4.936 mortes de mulheres. E o pior desse número, 66% delas eram negras. Como ele é um crime que relaciona discriminação, ao menosprezo, o ódio pelo fato de ser mulher, as mulheres negras são muito mais atingidas, porque já pesa sobre elas uma discriminação que vem desde a história, lá da nossa história do Brasil no começo, quando elas foram escravizadas, objetificadas, tratadas como objetos sexuais ou para trabalho doméstico. É assustador o número de mulheres que são assassinadas. Em 2006, no Brasil, a Maria da Penha, que é a responsável pela Lei Maria da Penha, começa a ter voz no país. Por quê? Porque desde 1980, o crime contra a mulher não era considerado, não era punível não era passível de pena. O homem simplesmente apresentava a justiça, dizia que tinha matado a mulher por causa de uma traição e simplesmente ele era liberado. Era crime passional, porque diziam que era biopsicológico, que ele estava descontrolado e foi num momento de grande desarranjo emocional, né? Por ele estar sofrendo daquela pressão, ele acabou sendo levado ao assassinato de mulheres. E eles não eram punidos, eles eram libertos. Era crime passional, nem considerava, por isso o número é tão grande. Com o passar do tempo, Maria da Penha, por ter sofrido agressões, tentativas de homicídio pelo marido que deu tiro nela na cama, dormindo, dizendo que era assaltante, depois tentou eletrocutar ela no chuveiro, quando ela acabou ficando na cadeira de rodas. Essa mulher lutou, né? E ali ela conseguiu voz e é reconhecida até internacionalmente, porque ninguém tinha lei contra a violência contra a mulher. E nessa lei ela diz assim:
é a Lei 11.340, de 2006, Lei Maria da Penha. É qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte e lesão. Isso é violência doméstica e familiar. É uma lei contra a violência doméstica e familiar. Então, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento psicológico, físico, sexual, moral ou patrimonial. Exatamente. Todo aquele violência que ela sofre por causa do gênero, que leve ela à morte, ou mesmo a uma agressão em qualquer uma dessas áreas, no físico, muitas mulheres são agredidas fisicamente e não acham que é agressão. Por exemplo, ela é puxada o cabelo, empurrada, torturada, esganada, sufocada. E muitas vezes ela não está achando que aquilo ali é sério. Psicologicamente, quando ele começa a trabalhar nela, o quê? A questão de pressão psicológica, faz chantagem com ela, né? Impede ela de realizar aquilo que ela necessita, vai ofendendo ela e ela não vai se dando conta que está sendo agredida. Ou mesmo moralmente, a ponto de chegar e expor a vida íntima dela, ou menosprezar ela por causa da roupa, ou de uma comida, de alguma coisa. Isso é uma agressão também moral. Ou mesmo sexual. A agressão sexual, a mulher é não só o estupro, também o estupro, mas a mulher, ela acredita que muitas vezes tem mulher que não pode tomar anticoncepcional porque o homem quer ter filho e ele quer obrigar ela a tomar, ou não quer o filho e quer ela fazer ela abortar. Tudo isso é violência sexual, né? Ou que ela pratique um sexo que ela não gosta, que aquilo é desagradável a ela, mas ele quer obrigar, quer impor. Isso é um tipo de violência. Ou patrimonial, o homem não quer que ela case. Que ela case não, que ela trabalhe fora, quer que ela fique em casa, né? Ou mesmo quando ela trabalha, ele quer controlar o dinheiro dela, ou ele quer impedir que ela compre as coisas. Ou patrimonial também, quando ele destrói aquilo que é dela, objetos dela, porque não quer que ela ponha uma roupa ou uma Bíblia, seja qual for o objeto que a mulher tenha, e o marido não se agrade. Então, as violências, elas têm um ciclo para acontecer. Toda violência tem um ciclo. Por menor que seja a violência, a mulher tem que denunciar. Ela tem que se levantar, ela tem que se impor. Por quê? Porque o ciclo da violência, segundo a Lei Maria da Penha, diz que há 3 estágios. O primeiro estágio é da tensão, aquele momento que o homem é aquele homem violento, agressivo, dentro de casa, muitas vezes bebe, se embriaga ou se droga e coloca terror na casa, a família fica em pânico. E esses dias eu estava vendo um relato de uma mulher que sofreu esse tipo de violência, que o marido quebrava tudo, batia nela, nas filhas, e eles tinham medo dele quando chegasse, na hora que ele estava para chegar. Então elas não viam a hora dele chegar, mas queriam que ele dormisse logo, porque ele quebrava tudo. Elas não podiam ter aniversário, Natal, Ano Novo, não tinha celebrações, por causa da violência desse homem, entende? Aí, essa é um tipo de violência, faz parte do ciclo de violência, uma das 3 etapas. Depois dessa etapa da tensão que o homem causa no lar, que tira a paz de todo mundo, entra aquele estágio da violência, dele já agir e realizar realmente o ato de agressão. E por último é o estado da lua de mel,
O que é chamado lua de mel? Ou seja, depois que ele agride, ele agrada. Aí fica bem com a mulher, pede perdão, está arrependido, e ela perdoa, muitas vezes até engravida de novo, porque ela perdoou o marido, e aí ele volta naquele ciclo de novo. Tensão, violência, arrependimento. Tensão, violência, arrependimento. Esse é o ciclo da violência, né? Até que chega o ápice, que é o feminicídio. O feminicídio nada mais é do que, pela lei 13.104 de 2015, diz assim: feminicídio é o assassinato de uma mulher cometido pela razão e condição dela ser do sexo feminino. Quando o crime de violência doméstica acontece por menosprezo, discriminação ou pela condição simplesmente dela ser mulher. E você sabe que esse crime de feminicídio, que é o assassinato de mulheres por discriminação, menosprezo ou pelo fato dela ser mulher, ele é declarado no Código Penal uma pena de 12 a 30 anos de prisão sem direito à fiança. E com agravante de poder estender a pena caso esses homicídios aconteçam com grávidas, na frente de filhos ou mulheres idosas. E o que motiva o assassinato de mulheres? É uma palavrinha que vem do grego chamado misoginia. Misoginia significa miseu, ódio, giné, mulher. Misoginia, ódio de mulheres. Olha, de mulher, né? O ódio das mulheres é a misoginia. Você sabia que tem pessoas que têm ódio de mulheres? Eu ouvi uma advogada relatando que um dos casos que ela pegou, o pai tinha matado um bebê de 5 meses, simples fato dela ser menina. Ele não queria e ele matou. Existe caso de feminicídio acontecendo em escola, que o homem entrou lá e só matou mulheres por causa da cultura do ódio, misoginia. Misoginia não é feminicídio, mas ela fundamenta o feminicídio, porque através desse ódio é que chega no ápice do assassinato, que é o feminicídio. Está entendendo a gravidade do que acontece? Agora, eu coloquei aqui algumas coisas interessantes. O que motiva os homens a chegar até essas agressões com as esposas? Vou colocar alguns pontos que eu anotei aqui para vocês. O controle, o homem dessa sociedade machista, ele acredita que ele tem o domínio sobre o corpo da mulher, do desejo dela e da autonomia dela, que ele é senhor dela. Esses homens que cometem assassinatos de feminicídio, ele não respeita a mulher. Ele briga e mata uma mulher pelo simples fato dela não ter cozinhado do jeito que ele queria, porque, como ele achou que tinha que ser, porque ela está ali para obedecer. Sentimento de posse sobre a mulher. A maioria, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, eles dizem que o maior número de mulheres que estão propensas a serem assassinadas são mulheres que abandonam ou pedem separação. Porque a maioria dos homens, eles têm o quê? Sentimento de posse. Não permite que a mulher o abandone. Aqui em Campinas mesmo, teve um homicídio agora, foi no ano, acho que no 2017, foi uma chacina, onde mataram o homem. A mulher pediu separação, disse que ele abusou do filho, e por causa da separação de direito, né, de ficar com o filho, ficou com ela, e a família dela toda acolheu a mulher para proteger e ajudar ela a sair daquele casamento abusivo, e simplesmente num Réveillon, chocou Campinas. Ele entrou à noite, pulou, e matou todas as mulheres da família. Matou alguns homens também que estavam lá, idosos. Mas matou
9 mulheres. A mulher dele, o filho de 8 anos e todas as mulheres. Com ódio da mãe, da tia, de todas as mulheres que apoiaram. Porque não aceitava a separação. Tá? Então, esses são alguns fatores somente. Há vários, né? Agora, o que existem fatores que contribuem para que a mulher seja agredida mais facilmente? Sim, tem alguns, como a dependência econômica, também tem a dependência emocional. A mulher, muitas vezes ela tem medo de abandonar o homem porque ela não quer ficar sozinha. Ou muitas casam porque não quer ficar solteirona, tem uma dependência emocional. Às vezes até ela tem uma vida financeira equilibrada, trabalha, mas emocionalmente é dependente do homem. E isso faz com que o homem seja abusivo diante dessa mulher. Ou aquele que depende financeiramente, ele sabe que ela depende dele. Então ele é abusivo com ela. Uma personalidade violenta do agressor também. Às vezes ele já tem, às vezes isso aparece lá no namoro, mas as mulheres não identificam. Elas não relevam isso. Aliás, elas relevam isso. Elas não atentam. Isso daí é só uma luzinha acesa mostrando o que pode virar, mas não. Tem que tomar cuidado, né? E principalmente a etnia. A etnia, né? É um dos fatores que traz muita violência. Como eu falei para vocês, as negras, elas são, infelizmente, muito discriminadas. Aqui em Campinas mesmo, é uma cidade que tem uma estatística violenta, de violência muito grande. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, em 5º lugar no mundo em violência, ele está com 4,8% de morte de mulheres a cada 100 mil. Campinas, não, São Paulo, é menor do que Campinas. São Paulo é 2,4% de mortes a cada 100 mil. Campinas está com 3,18%. A violência contra a mulher em Campinas é muito grande, é muito grande. Então há uma necessidade urgente de... Tem algumas casas de apoio, ações que a segurança pública da cidade, juntamente com a prefeitura, as políticas públicas têm feito, como a vara de especialidade de violência contra a mulher. Aqui tem casa-abrigo, né? Tem também centro de apoio à mulher, centro de referência especializado em assistência social, CREAS, para apoiar essas mulheres, porque quando elas pedem, elas vão à delegacia da mulher e elas pedem o apoio para que elas possam sair de casa, elas precisam sair das suas casas e ir para algum lugar. E é necessário esses centros de apoio para atender a mulher violenta, agredida. Tá? No Brasil, eu já falei para vocês que é o 5º. Atrás do Brasil só está em violência no mundo, tá? El Salvador, Colômbia, Guatemala e Federação Russa. Ele é o 5º. E olha, o Brasil mata 48 vezes mais mulheres do que no Reino Unido. 24 vezes mais mulheres do que na Dinamarca. E 16 vezes mais do que no Japão ou na Escócia. É uma questão global. Para vocês terem uma noção, no Líbano, lá, eu estava vendo uma pesquisa sobre mulheres que sofrem no Líbano. No Líbano, as mulheres, é legalizado o direito do homem matar mulher. Ele pode violentar ela sexualmente, ele pode agredir, não existe punição. O homem tem liberdade de agredir as suas mulheres. E não tem essa de separação. Se ele matar, ele não é punido por lei. Eu estava vendo no Egito, mais de 27 mil mulheres foram mutiladas sexualmente. Então, o crime contra a mulher, ele está no mundo inteiro. Esse termo, feminicídio, ele foi cunhado em 1970 por uma norte-americana chamada Diana Russell, por causa dos crimes de guerras que acontecia lá. E muitas mulheres eram violentadas, estupradas, espancadas,
e ela, chamando a atenção, ela cunhou esse termo feminicídio, que é o assassinato de mulheres. Depois o México também utilizou desse termo aí, numa época que foi conhecido como caso do campo algodoneiro, onde houve muitos estupros, uma violência sexual gigantesca com as mulheres no México, né, na cidade de Juarez, e que chamou a atenção até dos direitos humanos no mundo. E aí a atenção na América Latina começou a se voltar para esse tema. E aqui no Brasil chegou em 2015, tá? Então eu quero deixar para vocês essa contribuição. Disque 180, caso você saiba de alguma violência contra a mulher, tá? Não cale, não permita que cale. Vamos ensinar as nossas crianças, tá? Para desconstruir o machismo na nossa nação. Isso é um problema cultural que ainda afeta nós até o dia de hoje. E por mais que tenha lei, né, e tenha ação protetiva contra a mulher, ainda o número cresce assustadoramente a cada ano. Então é necessário que se tenha novas atitudes, novas ações para impedir esse crescimento. E a divulgação, a participação da sociedade é importante para fazer calar esse agressor que está dentro dos lares, dentro da própria casa, tá? Então, Disque 180 e denuncie, tá bom? Fica aqui. Eu agradeço a todos que tiveram a paciência de ficar até agora. Espero que tenha contribuído